Oi, Nadi. Oi, Ana. Oi, Darie. Bem-vindos. Curitiba tá aí. Darie. Ana, minha cunhada linda. Lide, bem-vinda. Oi, Vanessa. Já voltou das férias? Férias que não são tão férias, né? Mas que dá pra descansar a cabeça. Bem-vindos. Marinês, bem-vinda. Boa noite. Oi, Neco. Bem-vindos. Vamos esperar um minutinho. Vamos falar sobre rejeição, sobre carência, como que é isso para vocês. Mandem aqui os comentários, né? Compartilhem as experiências sobre como vocês lidam com isso, como que vocês já lidaram, o que esses sentimentos já fizeram na vida de vocês, né? Mandem aviãozinho para convidar mais pessoas para essa live. Aviãozinho e coraçãozinho aí, né? Gente, vocês já se sentiram sozinhos, assim mesmo, estando com muita gente? Sozinhos no meio da multidão, sozinhos num relacionamento? Oi, Gília, é hoje? É hoje o quê? É hoje que você vai compartilhar a tua história linda na terapia de superação dessa carência? Compartilha aí a tua história, vamos encorajar mais pessoas a entrar nesse universo da terapia, se conhecer. Às vezes, será que você sente algum vazio assim? Uma coisa tão grande dentro de você que nada, nem ninguém preenche, que nada é suficiente, que ninguém é suficiente, que ninguém dá conta, que você tenta de um lado, tenta do outro e o vazio continua ali? Já sentiram isso? Oi para quem tá entrando agora. Michele, bem-vinda. Marinês. Eliana. O ex já está com outra. Me sinto na obrigação de mostrar que superei. Aí, vamos falar sobre isso. Lid, tem algo aí da rejeição, né? Difícil lidar com esse sentimento de rejeição, né? Vamos começar pela carência, porque a carência tem a ver, né, leva para dependência e gera, a carência em excesso, ela gera esse sentimento da rejeição aí, né? E assim, todos nós em algum nível temos uma carência afetiva, tá? Todos nós sentimos isso em algum momento da vida. É normal. O problema é o excesso, tá? O problema é quando eu começo a colocar a minha felicidade na responsabilidade de outra pessoa ou de coisas externas. Então eu começo a buscar em tudo que é canto coisas para me preencher e nada acontece, nada preenche, né? A solidão continua ali fazendo parte de mim. Por quê? Porque a solidão não é falta do outro, a solidão é falta da gente mesmo. E é isso que marca essa carência, né? Que nos leva para uma dependência emocional. É essa sensação o tempo inteiro de um vazio, tá? Essa sensação de que eu preciso muitas vezes agradar o outro, eu preciso me submeter às pessoas, eu preciso fazer tudo que a outra pessoa quer
para eu me sentir livre da rejeição, né? Para eu evitar entrar em contato com essa carência. Mas aí eu vou fazendo tudo pelo outro, vou colocando o outro como assim num pedestal. E o que acontece? Aquilo ali não preenche, né? Aquilo ali vai fazendo com que o vazio fique cada vez maior, porque você está gastando uma energia imensa em algo que não vai te preencher. E aí, quando você se vê sem essa pessoa, o mundo acaba, né? Aí o sentimento de rejeição é triplicado, porque todas as fichas estavam sendo depositadas ali. E não vai acontecer isso, tá? Nada vai preencher essa tua carência, tá? Então, se você, em algum momento, se percebe assim, submissa, tá? As pessoas, uma submissão extrema, eu digo, tá? De você, assim, que talvez nem você perceba, é tão inconsciente, talvez alguém fale, teu amigo fale, que você abre mão de tudo para outra pessoa, você faz o que tiver que fazer para não correr o risco de perder aquele ser que você colocou como objeto de amor preenchedor da sua carência. Ou se você tem uma crença que a tua felicidade está sempre condicionada a outra pessoa, tá? Que para você ser feliz, você tem que estar com alguém. Que para você ser feliz, você tem que estar vinculado a alguém. Esse alguém não necessariamente é um relacionamento afetivo, tá? Amoroso. Pode ser um relacionamento de amizade, tá? Pode ser relacionado ao trabalho, enfim, você tem que estar o tempo inteiro com alguém, você não consegue fazer nem coisas básicas, tá? Coisas assim, corriqueiras, coisas do dia a dia sozinho, você tem uma coisa dentro de você que, se você resolve dar uma caminhada, você tem que chamar alguém, você manda lá em 500 grupos para ver se alguém topa caminhar com você, porque você não dá conta disso, porque estar sozinha numa caminhada para você representa solidão, representa tristeza, representa abandono, representa frustração, fracasso, enfim, uma série de outros sentimentos negativos que vão se associando a esse vazio, a essa carência, tá? Se você, além do medo, da solidão, você tem uma necessidade de chamar a atenção das pessoas, né? Que as pessoas te vejam, que as pessoas percebam que você está ali, que de alguma forma a tua presença seja notada, e daí isso tem diversas formas, né, de chamar atenção. Às vezes é num comportamento, às vezes é numa vestimenta, às vezes é numa forma de falar, às vezes é no drama, às vezes é no choro, enfim, qualquer coisa que a pessoa perceba. Tudo isso faz parte dos sintomas aí, né, dos sinais da carência. A carência deixa você, às vezes, vitimizada. Sim, porque você tá ali naquele vazio, então você é vítima de você mesmo, mas você tá naquela sofrência, sabe? Que nada dá certo pra você, que as coisas não acontecem, que, coitada de mim. Sim, a carência tem muito da vítima. A vítima, na verdade, ela alimenta a carência para ela se alimentar da carência, tá? É um ciclo aí que se retroalimenta negativamente, tá? Então, presta atenção, o vitimismo, sim, é uma das formas, tá? Que a carência aparece. E aí, o problema de tudo isso é que a pessoa nessa carência, a pessoa nesse vazio, né, com todas essas características aí que eu falei, ela vai se tornando tão vulnerável, ela vai se tornando fragilizada a ponto dela se tornar uma isca fácil para oportunistas, para relações problemáticas, porque ela tá tão mergulhada naquilo que de repente chega aquela pessoa super sedutora, nossa, que mostra assim aquela fantasia toda, e aí ela não percebe o perigo, né?
Vanessa, insegurança também? Sim, sim, o medo, né? Eu nunca sou o suficiente, eu não vou ser suficiente, é, eu não consigo, eu não sou capaz, enfim. A insegurança também é um dos sinais da carência, tá? Porque como você não é suficiente nem pra você, como você vai ser suficiente pra outra pessoa? Isso, né, alimenta esses outros sinais de que eu preciso o tempo inteiro fazer demais pelo outro, porque o medo de perder é tão grande que eu me submeto a qualquer coisa para não ter que perder, para não ter que lidar com a rejeição e entrar de novo nessa carência, né? Que eu nego, muitas vezes a gente nega essa carência. Muitas pessoas não têm nem... Nossa, elas não se percebem fazendo todos esses movimentos. É tão inconsciente, aquilo ali tá tão intrínseco nela que ela não consegue perceber, que às vezes as pessoas ao redor percebem e ela não consegue de jeito nenhum, né? Às vezes tem que ter um tombo assim bem grande para a pessoa poder falar, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui, eu acho que eu tenho que buscar ajuda, né? E aí quando entra na terapia, que é esse processo lindo aí de autoconhecimento, aí a pessoa começa a se identificar e se flagrar em todos esses movimentos, que são movimentos de padrões disfuncionais, e todos nós temos padrões disfuncionais da nossa mente, né? Padrões positivos e funcionais e padrões negativos e disfuncionais. Então a pessoa começa a se flagrar nisso e aí começa a expansão da consciência e depois o trabalho árduo, o trabalho assim, ó, que eu falo para os pacientes que é braçal mesmo, porque é todo dia você lutando com você, com os teus pensamentos, com os teus padrões, para você identificar e para você conseguir realmente mudar tudo isso, né? E aprender a se preencher de si mesmo, tá? A gente vai, né, falar aqui essa hora toda sobre isso, mas assim, ó, a grande sacada é o vazio que você sente só vai ser preenchido por você mesmo. Para de ficar buscando fora, para de ficar buscando no outro, para de ficar buscando nas coisas o preenchimento disso. Isso só vai te levar cada vez mais pro buraco, porque esse buraco vai ficando cada vez maior e aí você vai se perdendo e aí para resgatar é mais difícil, tá? Então, a única pessoa capaz de preencher o seu vazio, a sua carência, é você mesmo. Doa a quem doer, né? E é difícil a gente encarar essa verdade, mas é a única realidade que nós temos e é em cima dela que nós temos que trabalhar, tá? Oi para quem tá entrando agora, Rejane, G, Tainá, Fran, Karine, obrigada por vocês estarem aí. Aí, Marines, que bom nesse teu trabalho, né, de terapia, que você conseguiu aprender muitas coisas. É isso, né? A gente tem que estar disposto a isso. Eu acho que eu vou mesclar com as perguntas que eu recebi. Carência tem relação com a infância? Como as crianças são criadas apenas... Quando as crianças são criadas apenas por um dos pais? Então, vou aproveitar essa pergunta e vou falar sobre a questão de como isso se desenvolve, né? Tendo em vista que todos nós temos aí algum nível mínimo que seja de carência, mas temos, tá? Por quê? Porque isso se desenvolve na nossa infância, nas nossas relações primárias, sim, principalmente com quem mais cuida da gente, né? Que pode ser os nossos pais, ou se a gente não tem um dos pais, quem faz a função, tá? É bem comum que seja qualquer outra pessoa, enfim, mas é nessas relações primárias, tá? O que acontece? A criança, quando ela não recebe atenção suficiente, né? Ou quando ela se sente, quando ela interpreta de forma traumática algum fato, quando ela se sente abandonada ou rejeitada,
Isso vai ter suas consequências na vida adulta, tá? O que é bem importante a gente frisar aqui? Quando a criança não recebe atenção suficiente ou quando ela interpreta algum fato como traumático, porque, gente, cada um de nós internaliza as vivências de uma forma, tá? Então, tem os pais negligentes? Sim, né? Tem aqueles pais que deixam de dar a atenção necessária? Tem. Mas tem aqueles pais que estão atentos, que estão dispostos, que estão ali para amar essa criança, mas por alguma razão, por às vezes um fato que aconteceu, tá? Essa criança internaliza aquilo como um abandono, como uma rejeição, e isso vai gerando ali um vazio dentro da criança, tá? A gente não pode culpar os pais por tudo. Muitas coisas na nossa vida são reflexos da nossa infância, sim, porque é o primeiro mundo, é o primeiro lugar, o primeiro meio social que a gente convive, é onde a gente se constitui como ser, na família, né? Independente de como seja essa família, um pai, dois pais, uma mãe, avô e mãe, independente, tá? Da estrutura familiar, é ali onde a gente constitui o nosso psiquismo, a nossa personalidade. Então, é o que Freud sempre fala, qualquer um, independente do melhor que seja o sistema familiar, todos nós vamos ter algum trauma da infância. Mas porque os nossos pais quiseram traumatizar? Não, porque nós internalizamos aquilo naquele momento como algo negativo, como uma experiência traumática. E nós tendemos a repetir as experiências que nós registramos na infância. Então, a forma como a gente recebe os afetos ou não recebe vai ser reproduzido no mundo em que a gente vive, no mundo adulto. Tá? Então, como é que nós internalizamos o amor dos nossos pais? Como que nós recebemos? Tá? Pode ter gerado faltas. E olha que interessante, o oposto disso, tá? Porque a pessoa também pode desenvolver uma carência quando ela recebe cuidados em excesso. Por quê? Porque isso gera uma dependência nela de que ela precisa de muito, de que ela precisa sempre da presença de alguém para estar alegre, para ser feliz, para se sentir um ser existente, tá? Então, a falta, a internalização da falta e o excesso de cuidados, de afeto, de carinho, podem gerar a carência, tá? Então, é legal pra gente pensando por quê. Sim, de uma forma ou de outra, pensa aí, né? Todos nós temos isso. Todos nós, em algum momento, sentimos, sei lá, o pai foi trabalhar, se sentiu abandonado, né? Tem uma fase ali do início, do primeiro ano de vida até 1 ano e meio, que é uma fase muito importante para a constituição do nosso apego, que a criança, ela de fato, quando a mãe sai, né, do campo de visão dela, ela tem a sensação de abandono mesmo, tá? Ela, dentro dela, ela acha que nunca mais vai voltar. E aí cada vez que a mãe volta, o pai volta, né, ela vai entendendo que, esse movimento pode acontecer, então eu posso ganhando confiança, e aí isso não vai gerando trauma, tá? Mas às vezes a pessoa vai e demora muito para voltar, né, ou não volta, enfim, aí tem as situações traumáticas, tá? Então, bem importante deixar isso claro, que não é culpa dos pais, é a forma, tirando a questão dos pais negligentes, tá? Porque sim, eles existem. Mas no geral, é a forma como nós internalizamos o amor dos nossos pais, a forma como nós recebemos, que gera a carência, ou pela internalização da falta, ou pela internalização do excesso, tá? Porque o excesso você vai querer o tempo inteiro que alguém faça
que alguém tenha aquele amor incondicional que os pais tiveram, e não tem como, né? O amor incondicional, ele existe na relação pais e filhos. Nas outras relações, é um amor que precisa ter limites, que precisa ter fronteiras, que precisa ter espaço, tá? Que tem, assim, limites mesmo é a palavra, né? Eu preciso colocar limite até onde vai o eu e o outro. E na relação pai e filho é realmente incondicional esse amor. Por mais que, né, filhos, sei lá, façam coisas muito erradas, os pais, eles não deixam de amar. Mesmo que eles reprimam, mesmo que eles não concordem com aquela atitude errada do filho, mesmo que eles recriminem aquilo, mas o amor continua ali, tá? Oi para quem tá entrando, Pétria, bem-vinda, Alessandra, Elisa, bem-vindos. Então a gente tá falando aqui, né, de toda essa afetividade. Oi, Mauro, bem-vindo. Olá, que tal? Muito bem. Vamos lá. Vanessa, tem a questão dos nossos pais também não receberam esse amor, então muitas vezes não sabem dar ou demonstrar. Sim, né? Aquela coisa de que a gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente recebe. Sim, né? Não é que os nossos pais não receberam, eles receberam também, mas de uma forma que não é demonstrada como a gente vê hoje, né? O amor, antigamente, ele era demonstrado de outras formas, né? Através do trabalho, através ali, né, da presença. Hoje não, hoje a gente consegue falar sobre o amor, falar sobre o afeto, né? Então, muitos pais, nossos pais receberam pouco, internalizaram aquilo como pouco, não conseguiram mudar isso, não conseguiram se desprender, ficaram presos ali na escassez, e aí na hora de passar para os filhos, não conseguiram ressignificar isso, não conseguiram fazer diferente, ou se conseguiram, fizeram pouco, e daí o filho também continua internalizando a falta. Então hoje, em relação aos pais, o que a gente tem que fazer é agradecer tudo que eles puderam nos dar, da forma como eles puderam. O que eles deram foi o suficiente, e é nós que temos que nos dar, né? Nós, como adultos, temos que nos preencher. Nós temos que ter essa responsabilidade, tem que parar com esse negócio de ficar culpando os pais, porque isso não nos leva a lugar nenhum, tá? Isso nos deixa na vítima de novo, né? E a vítima não tem para a vítima não tem solução. Então, receber tudo que nossos pais tiveram para nos dar, com todo amor e gratidão, e fazer por nós daqui para frente, né? Eu faço por mim daqui para frente, eu dou conta da minha carência, eu preencho, eu vou buscar formas de preencher isso, tá? Porque a afetividade, ela tá em tudo, né? A gente demonstra afeto na comunicação, nas relações, no comportamento, enfim, em tudo. Então tem várias formas de demonstrar esse afeto. O filho dizer que somos carentes, sentir falta é carência? Você diz, Petra, quando você tá longe do seu filho, talvez seja saudade, né? Carência é uma coisa que, assim, ó, você só vai ser feliz, você põe na cabeça que você só vai ser feliz se aquela pessoa estiver junto com você. Então, no caso do filho, se você tá longe do seu filho e você sente que você não é feliz, que você só consegue ser feliz com a presença dele, daí é carência. Agora, se você tá longe do seu filho e você tem saudade de conversar, você gosta da presença dele, daí não, tá? Aí é saudade mesmo, amor, enfim. A carência é sempre aquela coisa de que a gente faz um movimento para pegar fora, tá? A gente precisa de algo ou de alguém para nos preencher. Eu só sou feliz se eu tenho tal coisa, eu só sou feliz se eu tenho alguém do meu lado. Só que aí chega uma hora que eu tenho esse alguém, eu tenho essa coisa, e isso começa a ser insuficiente para mim. Porque, na verdade, não é
isso que precisa, tá? Não é a falta dos outros, é a falta da gente mesmo. Oi, Dani, bem-vinda. Como que é, pai? Nunca detestei um homem ao ponto de devolver as joias que recebi deles. Explica aí, pai. Você que gosta dos filósofos. Vocês perceberam, né, gente? Na live que a gente fez junto, quanto o meu pai busca, ele tem esse gosto pelos filósofos aí. Tá. Então vamos lá. Como que a gente faz tudo isso, né? Assim, ó, se eu consigo me desenvolver, Marinês, você mesma disse que todos nós somos carentes, então como fazemos para tirar essa carência do ser humano? Não, nós não vamos tirar ela do ser humano, tá? Nós não temos que tirar ela do ser humano, nós temos que aceitar que esse é um sentimento comum, tá? Que sim, nós crescemos com faltas e tudo bem, a questão é como que a gente vai lidar agora, no mundo adulto. Eu vou crescer, eu vou continuar nesse mundo olhando para a falta, me lamentando e buscando no externo, ou eu vou olhar e falar, ok, cresci com essa falta, aceito e vou tratar de me preencher. Que aí é o movimento que você faz da autorresponsabilidade, tá? Então, nós não temos que fazer exterminar, né, da nossa espécie a carência, tá? Não tem como, porque nós somos constituídos psiquicamente na relação com o outro. E a relação com o outro não é totalmente como eu quero. O outro não está à minha disposição, ao meu dispor o tempo inteiro, tá? Então, nessa relação com o outro, eu vou internalizando a presença interna desse outro. Entende? Então, é nessa internalização que, às vezes, a gente fica preso em alguma falta. Então, quando a gente identifica isso, a gente consegue ressignificar e se preencher de si mesmo. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente consegue desenvolver isso, quando a gente consegue entender quais os recursos que eu tenho, quais as habilidades que eu tenho, quais as limitações que eu tenho, eu consigo me apropriar de mim mesmo, eu consigo entrar em contato comigo, eu consigo aumentar a minha autonomia, a minha independência, a minha autoconfiança. E aí eu entendo que eu me completo e que o outro vem para me complementar, ou que algo, uma situação, um objeto, vem para me complementar. As pessoas vivem falando como declarações de amor, você me completa. Não, eu me completo e você me complementa. Você me transborda. Eu sempre falo isso para os pacientes. Não queira alguém que te complete, queira alguém que te transborde. Ou seja, você já vai estar inundada de você mesma. Você já vai estar com a tua autoestima, com o teu amor próprio alimentados. E aí você encontra alguém que te transborda. E isso, gente, é muito natural, porque é uma questão da vibração, né? Quando eu tô preenchida de mim mesma, quando eu estou inundada, transbordante de mim, eu vibro isso. E aí, automaticamente, eu atraio pessoas que também estão vibrando nesse transbordar, também estão vibrando em estar completas, e aí um complementa o outro, um transborda o outro, e a relação nossa, é lindo, é fantástico, é leve, é doce, é o que é para ser, tá? E muitos relacionamentos acabam que não dão certo por conta disso, porque um fica buscando no outro, fica jogando pro outro a responsabilidade de completar, de fazer aquilo, de satisfazer, e aí não dá. Aí as frustrações individuais se tornam insatisfações e frustrações conjugais, né, relacionais, e aí tudo vai pro brejo mesmo, né? Márcia, obrigada, Márcia, recebo com carinho seu elogio. Bem-vindo quem tá entrando agora.
Vitória de Joinville, obrigada por estar aqui. Minha colega de profissão. Tá, gente? Entenderam essa questão da carência? Que é você mesmo, não adianta mais. Você vai sair dessa live, não dá mais pra fugir disso, tá? Pra dizer que, é o outro, é problema do outro. Não, você é o único responsável pelo que está acontecendo na sua vida, pelas pessoas que você está atraindo. Vamos lá para a afirmação do Goethe. Quando não se ousa amar sem reservas, é que o amor já está muito doente. Profundo. Obrigada, Mércia, obrigada. Oi, Vitória. Então, nós já vamos falar sobre como nos preenchermos, né? Preencher essa carência aí, porque o tempo vai passando e eu me empolgo aqui. São 8h30. Tá, aí pensa na carência, né? A pessoa tá lá, super vibrando na carência, ou seja, buscando o tempo inteiro o externo para preencher ela. E aí ela entra numa relação, já vibrando carência, e acontece da relação não dar certo. Daí vem o sentimento de rejeição, porque o excesso da carência leva à rejeição. E aí, menino, a dor é puxada, tá? Tanto é a dor da rejeição, considerada a ferida emocional mais profunda, que os estudos mostram que o cérebro, ele registra a rejeição da mesma forma que ele registra a dor física. Então, quando se fala que eu estou de coração partido, de fato é. Por quê? Porque quando tem uma carga alta de estresse por conta da rejeição, o músculo do coração enfraquece. Olha o que os estudos conseguiram mostrar, tá? Então, esse coração partido é doído mesmo, dói a pele, dói o músculo. Tá? De tão forte e de tão profundo que é essa dor emocional, que é essa ferida emocional. E aí, a rejeição. Todos nós nos sentimos rejeitados? Também, todos nós temos em algum momento isso. Por quê? Porque tudo que nós mais queremos é ser amados e amar, né? Volta para a mesma questão da origem lá da carência, né? Nas nossas relações primárias aí na infância, tá? Sim, muitas crianças podem internalizar a falta do pai, da mãe, por qualquer razão que seja. Mesmo esses pais, em hipótese alguma, rejeitando, mesmo esses pais, em hipótese alguma, abandonando, tá? Tudo que eles querem é dar amor, então eles vão trabalhar porque isso é necessário e é uma forma de dar amor. Mas pode ser que, por exemplo, essa criança internalize isso como rejeição, tá? E aí o caminho é o mesmo, né? Aquilo que eu vivi ali na minha infância, eu vou reproduzindo ao longo do meu desenvolvimento e vou viver e vou sentir as coisas dessa forma na vida adulta, tá? Então, quando a pessoa ela se sente rejeitada ou quando ela carrega a rejeição, a primeira reação que ela vai ter é fugir, tá? Fugir das relações, fugir dos enfrentamentos, fugir dela mesma, ela não quer lidar, tá? Porque ela tem tanto medo de sentir aquela dor tão profunda de novo que ela se bloqueia, ela se trava para não criar novos vínculos. Então a pessoa ela não consegue aprofundar vínculos, porque o medo é tão imenso de ser rejeitado que ela não aprofunda. Ou ela entra numa armadilha do inconsciente, que é a rejeição provocada. Eu tenho tanto medo de ser rejeitada, que o meu inconsciente faz com que eu tenha comportamentos e atitudes que podem ser assim percebidos pelo outro como
desagradável, como inconveniente, como inoportuno. E aí, nesse comportamento inconsciente que eu tenho, o que eu ganho? A rejeição. Então, eu tenho tanto medo da rejeição que eu mesmo provoco isso. Por quê, gente? Porque, no fundo, a rejeição é conhecida por mim. Então, aí eu falo o quê no final? Aí, ó, tá vendo? Eu, de novo, sendo rejeitada. Eu não nasci para me relacionar mesmo. Não dá certo. Ninguém no mundo tá aí. Nossa, eu vou ter que nascer de novo. O que acontece? A pessoa entra de novo na vitimização. Então, olhem, observem. A gente já fez uma live sobre vitimização, mas observem como a carência e a rejeição alimentam a vítima e a vítima alimenta a carência e a rejeição. Então, se você se percebe aí carente, né, que tá sempre nessa sofrência, que tá aí se sentindo rejeitado, olha para a vítima que habita em você e mostra quem é que manda aqui, tá? E mostra que você não precisa mais carregar isso, que você pode se libertar, que você pode fazer diferente daqui para frente, tá? Porque a questão da rejeição tem um outro mecanismo também do inconsciente, que é a rejeição imaginária, tá? Então, aquilo ali é tão forte dentro de mim, né? Aquele repertório de rejeição é tão forte dentro de mim que eu vejo rejeição onde não tem. Então, ninguém tá me rejeitando, tá? Ninguém está me rejeitando. Mas o que acontece? Eu sinto aquilo como rejeição. Qualquer coisa, eu vejo rejeição, tá? A pessoa não fez nada. Ah, tá me rejeitando. Por quê? Porque aquele trauma que eu vivi foi tão dolorido, tão doído, que deixou uma marca tão profunda que eu começo a ver rejeição em tudo. E aí o que acontece? Eu me saboto de novo, né? Então, 2 mecanismos inconscientes que a rejeição cria, que acontece, tá? Que é eu ver rejeição onde não tem, ou seja, a rejeição imaginária, e eu provocar a rejeição. Tudo isso para eu me manter nesse padrão, porque os nossos padrões de funcionamento mental, eles são muito fortes. Tanto os positivos quanto os negativos estão lá nos 90% do nosso inconsciente. Então, a nossa vida é conduzida pelo nosso inconsciente. Daí a importância da gente fazer terapia, porque a gente tem 10% de consciência e tem pessoas que não acessam nem esses 10%. Então, olha a vida sofrida que leva, né? Por conta de não acessar. E é difícil a gente acessar mesmo em terapia, né? Quem faz terapia aí sabe o quanto dá trabalho a gente, se flagrar nos nossos padrões inconscientes. Mas quando a gente percebe isso, é libertador, tá? Então, como os nossos padrões, eles nos impulsionam para a vida, o nosso inconsciente, ele vai sempre criando mecanismos para manter os padrões, sejam os positivos, sejam os negativos, tá? E aí entram as autossabotagens, e aí entram esses 2 mecanismos específicos aqui da rejeição, tá? E tem também, né, a rejeição real. Dá muito trabalho, né, Giliane? Mas é fantástico. Você passou realmente por um processo muito marcado pelo que a gente está falando hoje, né? Trauma traz realmente essa reação de fuga e aguça o sentimento? Sim. Aí, pai, um marido surdo e uma mulher cega são sempre um casal feliz. Quando eu era pequena, minha mãe sempre falava que ia morrer e que eu já tinha que aprender a ficar menos com ela. Olha aí, abandono, tá? Então, qual foi a mensagem? Ela quis te passar isso, provavelmente com a intenção de que, assim, vai pra vida, né? Vai lá, você é capaz, você consegue viver sem mim, enfim. Provavelmente essa era a intenção dela,
tá? Em te falar isso. Mas o que ficou marcado em você foi provavelmente a sensação de abandono, tá? Então, é possível você ressignificar tudo isso, tá? Não sei se você já faz terapia, mas vale a pena, tá bom? Porque o que acontece? Quando a gente não ressignifica as nossas dores, né? Os nossos traumas, a tendência da gente repetir com os nossos filhos sem perceber é muito grande, tá? Por isso que os pais não fazem por mal, né? Mas a gente tem que se perceber nisso e ir em busca, tá? São formas, né, Pétria? Precisa dizer isso? São formas que as pessoas encontram, às vezes, um jeito meio torto de impulsionar o filho, né? De falar que pode ir. É o que tinha, né? E aí entra aquela questão que eu falei no começo, vamos aceitar o que nossos pais tinham para nos dar. O resto é por nossa conta, tá? E aí que eu falei que todos nós, em algum momento, nos sentimos rejeitados? Sim, a rejeição também é um sentimento normal, também é da natureza humana. Por quê? Porque nós estamos né, nós fazemos parte de vários grupos e todas as pessoas têm que gostar da gente? Todas as pessoas têm que desejar a nossa companhia? Não. Talvez a pessoa tenha características que, sei lá, que ela acha que não tem nada a ver com você, ou ela vê em você características que não combinam com ela. Talvez a gente seja inconveniente e nem tenha percebido e a outra pessoa não gostou. Então, essa questão da rejeição está em todos nós, né? Mas uns em menor intensidade, então às vezes eu tô num grupo lá, me senti meio deslocado, né? Assim, me senti meio fora ali, mas tudo bem, beleza, eu não preciso tá 100% aprovada por todos os lugares em que eu estou, tô de boa, né? Então, ok, vou seguir. E tem níveis maiores de rejeição que a pessoa fica presa. E aí nossa, aí ó, mais um grupo que eu tô rejeitada, ó, me rejeitaram de novo. E aí a pessoa, né, como ela tem o discurso da vítima, não quer ela, né, me rejeitaram de novo, não me quiseram de novo, me excluíram de novo. Sempre os outros que fazem isso, tá? Nunca é ela que se coloca naquele lugar, é os outros que fazem, tá? Quando os pais demonstram preferência por um dos filhos, pode causar trauma nos demais? Sim, inclusive eu tô organizando uma live aí sobre relações familiares, famílias tóxicas, mães narcisistas, enfim. Sim, pode acontecer. A gente tem, isso aí é uma linha bem tênue, né? Porque os filhos, é normal o ciúme entre irmãos, então sempre vai ter aquela coisa de que você dá mais atenção para um, dá mais atenção para outro. Então, isso, pode ser a forma como se internaliza a relação, tá? Talvez um ciúme mal elaborado aí na relação dos irmãos. Mas sim, existem famílias tóxicas em que a preferência ela é muito clara, não só para o sistema, mas para todas as outras pessoas, fica claro isso. E aí realmente causa trauma, sim, e essa sensação de rejeição é muito forte, tá? Temos perguntas aqui e temos 15 minutos ainda. Vamos lá. Ficar exultante com elogios em fotos ou coisas do tipo é sinal de carência? Não, tá? Todo mundo fica feliz em receber um elogio. E algumas pessoas não reconhecem isso, tá? Algumas pessoas ficam envergonhadas ou não se sentem merecedoras. Mas isso faz bem para todos nós, sermos reconhecidos. Nós, como seres relacionais e sociais, sim, nós precisamos ser reconhecidos pelos outros, porque para a nossa constituição psíquica acontecer, nós temos que ser reconhecidos primeiramente pela nossa mãe, né? Então, ser reconhecido é algo muito importante. Não é porque você fica feliz com um comentário e tal que você tá carente. Agora, se você precisa do comentário,
se você precisa do elogio para se sentir feliz e reconhecida, aí existe a carência, tá? Como é bem... às vezes é difícil da pessoa identificar isso sozinha, tá? Mas tem essa diferença. Então, por exemplo, assim, ó, vamos pegar a rede social que, né, tá aí. Pessoas dependentes dos likes, né, dos comentários pra se sentirem bem, pra se sentirem reconhecidas. Aí existe uma carência, tá? Por quê? Porque eu vou lá, eu posto uma foto já esperando tantas curtidas, já esperando comentários, e aí essa foto não é uma foto qualquer, né? É uma foto que eu vou lá, que eu coloco um monte de filtros, que eu vejo, tudo, né? E aí eu espero ser reconhecida. E se eu não sou dentro da expectativa que eu criei, aí a sensação de rejeição vai ser imensa, tá? E a carência vai aumentar. Então, se for algo assim, é carência. Agora não, fui lá, né? O tanto de curtida que eu tive, não importa, tá? Aí não, é carência. Mas, poxa, fiquei feliz, olha, um elogio faz bem para todo mundo, tá? Elogios fazem bem para todos, mesmo para aqueles que não reconhecem isso. Então, elogie as pessoas próximas de você que você já vai estar fazendo muita coisa. Alguém comentou, né? Os pais também erram, sim. Pai, você tá falando aqui? Sim, você sempre falava isso nas suas palestras. Os pais nunca erram, às vezes não acertam. É isso, tá? Muito bom. Quando recebe elogios e não se sente e não se acha merecedor. Então, Andréia, o que tem aí dentro de você? Que padrão é esse? Que crença limitante é essa de não merecimento que você não se reconhece naquele elogio? Quando a gente não se sente merecedora é porque a gente não acredita naquilo. Então a pessoa fala, nossa, que bonita que você tá hoje. Daí você já pensa, tô nada, você tá falando isso só pra agradar. Nossa, como você fez bem tal coisa. Fiz nada, né? Ou aquela pessoa que fala assim, nossa, que blusa bonita. Ah, você nem sabe, paguei baratinho lá em tal lugar. Ou seja, a pessoa ela já escanteia o elogio, né? Ela realmente não consegue acessar aquilo. Então tem que olhar o que dentro de você, por que você não tá se reconhecendo nos elogios. Tá faltando autovalorização aí, tá? Você tem que se enxergar, você tem que se olhar o que tem de bom. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós temos sombras e temos luz. Temos virtudes e temos limitações. Então, quando a gente entende isso e quando a gente reconhece que sim, nós temos nossas sombras e que tudo bem, e a partir desse saber eu vou em busca da minha melhoria, eu vou buscar mais luz para minhas sombras, eu vou fazer esse movimento, não é ninguém que vai me trazer luz, sou eu que vou iluminar as cavernas aí do meu inconsciente. Isso é libertador, tá? E quando você consegue olhar para as tuas virtudes, porque daí tem pessoas que olham só para sombras, né? Que são essas que se sentem não merecedoras aí. Ficam só olhando para os defeitos, para o que não consegue, para o que, enfim, não dá conta. Aí deixa de olhar para algo muito importante, que são as nossas virtudes. Todos nós temos. Então, Andréia, procura aí, que com certeza você vai encontrar muita coisa boa para você se sentir merecedora de elogios. Oi, Bruna, dos Estados Unidos. Essa live, gente, tá ficando muito chique. Tô me achando aqui, né? Tem gente de um monte de lugar aqui do Brasil, de vários estados, dos Estados Unidos agora, adorei. Tainá. Os padrões que atraíram um relacionamento reverberam durante toda a relação? É possível tornar saudável um relacionamento que começou pela carência? Se os dois trabalharem para isso, sim, né? Porque vocês se atraíram na carência. Então, você trabalha a tua carência, ele trabalha a carência dele. E aí, vocês inteiros podem seguir numa relação funcional. Agora, você pelas metades, ele pelas metades, não vai formar um inteiro não, tá? Forma duas metades. As pessoas acham que, vou achar a minha metade da laranja. Não, você tem que ser a laranja inteira para achar outra laranja. Inteira também. E não duas metades. Duas metades nunca formam um inteiro, tá? Lembrem sempre disso. Então,
Vai ter que todo mundo entrar pra terapia e nesse relacionamento, viu, Tainá? Evitar conflitos nas amizades, colegas de trabalho, fugir de conflitos é carência? Pode ser, tá? Pode ser relacionado à rejeição. Então por quê? Porque o mecanismo da rejeição é fugir. Então, eu fujo das amizades, do trabalho, eu tento evitar conflito, porque vai que a pessoa me rejeita. Como que eu vou lidar com isso? Então, aquela pessoa que fica o tempo todo sendo boazinha, sabe? Que engole sapo, que finge que nada acontece, que tá sempre se desviando, é porque no fundo ela pode sim estar com muito medo de ser rejeitada. E aí, ela já tendo isso dentro dela, qualquer coisinha, né? Qualquer desagrado, qualquer frustração entra como rejeição. Aí junta lá naquele padrão que tá lá, reforce aí, o trabalho é grande, tá? Perguntas aqui que vocês me mandaram na caixinha dicas para melhorar a autovalorização e qual a estratégia para não sentir falta. Vamos lá. Carência e dependência estão relacionados? Como diferenciar? A carência te leva para dependência, tá? Você tem um vazio muito grande, você fica o tempo inteiro buscando fora algo para preencher, e nesse buscar fora você se torna um dependente emocional, nas coisas mais básicas do dia a dia, tá? Então, para ir na panificadora, você tem que ir com alguém. Vai com a mãe, vai com a tia, encontra alguém, tá? Vai caminhar. Qualquer coisa que você vai fazer, você faz sempre nesse movimento de estar com alguém. Porque se não tiver, tô sozinha. Se eu tô sozinha, tô na solidão. Se eu tô na solidão, eu tô rejeitada. Se eu tô rejeitada, eu tô na carência. Tá? Então, a carência leva para dependência emocional. Vocês devem conhecer gente que é assim, né? Que fica o tempo inteiro necessitando de alguém, tem que estar o tempo inteiro falando com alguém, nossa, em grupo, por ligação, mandando mensagem, o tempo inteiro eu tenho que estar nesse movimento, senão eu não dou conta do meu vazio, tá? Júlia, minha sogra, você tá aí? Que bom! Temos que aprender a desconstruir algumas coisas. Aprendemos a vida toda que duas metades formam um inteiro. Então, Júlia, é bem isso. São crenças limitantes que são passadas de geração em geração e que acabam gerando muitas disfunções, né? Trazendo tristezas, enfim. Mas é esse o objetivo da live, né? Mandar essas informações para as pessoas se reconstruírem. Duas metades nunca formam um inteiro. A falta nos leva para a rejeição e fuga. Sim, a falta alimenta essa sensação da rejeição e aí a gente foge para não ter que lidar com a rejeição e não entrar em contato com a falta. Oi, Letícia. Existem pessoas... Eu te admiro, te amo, te acho linda, maravilhosa, inteligente. Existem pessoas que precisam da sua inteligência e da sua presença... Ah, você tá falando pra sua tia? Que lindo! Jaqueline, que bom que você tá gostando da live. Acho que temos mais uns minutos, né? Tá, vamos falar como mudar todo esse cenário, como superar. Que linda, Mércia, essa sua declaração pra sua tia. É isso aí, gente, vamos declarar o amor, vamos falar, vamos elogiar. Vamos mudar isso, vamos perder essa vergonha, né? Então... Identifiquei que eu tô aí num padrão mental muito forte de carência e de rejeição. Então, sobre a rejeição, primeiro, vamos aceitar que essa ferida existe, que ela tá ali, que ela faz parte de você, tá? Pra quê? Pra que a gente possa se libertar disso. Tudo aquilo que a gente nega permanece, aquilo que a gente aceita, a gente liberta e muda. Então, nós só mudamos aquilo que nós aceitamos. Primeiro eu me aceito nas minhas sombras, depois eu mudo as minhas sombras, tá? Então, primeira coisa, aceitar. Ok, tenho rejeição dentro de mim mesmo, é enorme esse vazio. Ok, vamos lá. Vamos libertar o passado. Gente, perdão, tá? Vamos nos perdoar por não termos nos tratado bem. Vamos perdoar as pessoas, tá? Cada um fez aquilo que podia fazer e tudo bem. Eu deixo tudo isso no passado. E eu me abro para o novo, eu me abro para
a abundância de sentimentos positivos, tá? Tudo isso, gente, quando eu vou falando para vocês podem escrever isso para vocês, tá? Lembrem, eu falo toda live, a escrita terapêutica, ela materializa, ela concretiza a expansão da nossa consciência, tá? Porque ela traz bem pro real, né? Aquilo que a nossa mente não pode apagar com os pensamentos autossabotadores, tá? Então escreva sobre isso. E aí, vamos começar a se tratar com amor e a se priorizar. Olha pra você com amor. Se a gente olhar com generosidade pra gente, por mais que você ache que você não tem nada de bom, que você não dá certo em nada, que você é insuficiente, começa a fazer esse movimento com pequenas coisas, tá? E olha para aquilo que você gosta em você, tá? Na sua aparência, para aquilo que você gosta sobre você, né? Que são as suas qualidades, características que você tem. Começa a fazer esse movimento, porque ninguém vai fazer isso por nós, tá? Nós somos os capitães da nossa alma, a gente que comanda. A nossa mente consciente tem que entrar nesse comando. Então, fazer um movimento de valorização. O que eu passo de tarefa assim para os pacientes? Por exemplo, todos os dias você vai ter que escrever 3 coisas ou 5 coisas positivas sobre você. Esse movimento faz você ter que olhar para você. Então, o que você achou que estava bom hoje na sua aparência? Que características você teve hoje, que atitude que você teve hoje que você gostou, tá? Que você falou, nossa, isso eu posso gostar. Mesmo que você fala, não tô gostando. Não, mas isso eu posso gostar, tá? Nesse primeiro momento, para muitas pessoas isso é forçado. As pessoas falam assim, tô fazendo só porque é essa tarefa da terapia, né? Porque eu quero ganhar estrelinha lá, que eu brinco com os pacientes que quando eles ganham 25 estrelinhas, eles têm alta. Então, mesmo que seja só para ganhar estrelinha, faça, porque você está treinando a sua mente para isso. Você está treinando o seu olhar para isso. E é treino, gente. O nosso cérebro é treino, tá? Então, olha, reconheça as tuas virtudes, as tuas qualidades, as tuas boas atitudes. Coloca ali. Todos os dias você vai fazendo isso. Até que uma hora, isso passa a ser a sua verdade. O teu inconsciente, ele vai absorvendo aquela informação ali. Tá? E isso vai se tornando a tua realidade. Pode repetir as mesmas características? Não. A ideia é que você veja cada vez mais, tá? Para alguns pacientes é muito difícil, então o que eu faço? Eu dou uma chancezinha, aí eu falo assim, então você tá tendo que, sei lá, escrever 5 características, 5 coisas boas por dia, aí você repete 2 e 3 diferentes, tá? Então, eita, o Instagram já me mandou que só falta 1 minuto, 2 minutos. Sim, eu vou salvar a live, tá? Eu vou encerrar antes do Instagram encerrar e aí vai ficar lá no IGTV, tá? Então, gente, faça esse exercício, tá? Exercício de amor próprio, você tem que reconhecer as suas qualidades. Todos nós temos, tá? Não adianta você querer que o outro venha fazer isso, porque não vai fazer e você vai viver no vazio. Tá? Obrigada pela presença de vocês, que bom que vocês gostaram. Eu quero mais sugestão de temas aí para vocês. Eu pensei, gente, semana que vem na terça-feira a gente vai falar sobre violência contra a mulher, tá? Tem 2 projetos aí que vão participar aqui da live, pra gente falar sobre isso, que tá um tema bem grave, o que a gente tá vendo aí, os números aumentando agora na quarentena. Então vamos falar sobre isso, tá bom? Obrigada pela presença sempre de vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Mandem perguntas. Na outra semana eu vou abrir uma caixinha. Mandem sugestão de temas e mandem perguntas pra gente trabalhar aqui na live, tá bom? Obrigada, um super beijo, um ótimo fim de noite pra vocês. Beijos, beijos.